Existe muita gente que de fato tem medo de fazer uma implementação de indicadores. Ah, a minha leitura é um pouco extrema. Primeiro, qual que é o receio que eu tenho de implantar um gerenciamento de indicadores? Então, será que eu estou com medo de apresentar que o meu resultado não é bom? Pode ser. Né? E segundo, perfeito, o gerenciamento de indicadores, quando você trabalha com uma bússola te direcionando, fica muito mais fácil. Fica muito mais fácil você alcançar o seu objetivo. Porque quando eu saio de casa, eu já saio com um mapa daquilo que eu preciso fazer para alcançar o objetivo lá no final do dia. Então, tem uma guia. É bem complicado esse assunto. De fato, acontece muito. Tem outros assuntos aqui também falando sobre isso, mas quando a gente chega num processo onde ele não tem esse gerenciamento, é extremamente difícil você fazer a implantação justamente por esse receio, né? Por esse medo das As pessoas. pessoas têm medo de ver a verdade que os números vão trazer. Vamos pensar aí nas empresas pequenininhas, né, como um exemplo, que geralmente não tem um controle muito grande. Então, o que acontece? Se você pede se a pessoa está tendo lucro, a pessoa entende que sim, porque no final do mês lá está chegando, está tendo um dinheirinho lá, tá sobrando. Agora, se você colocar tudo no papel, realmente o que tu está gastando e aquilo que tu está recebendo, será que está sendo viável você continuar aberto? Então isso você não, é só como a gente volta lá no início de novo, é o achismo, porque você não está mensurando, você não está colocando no papel, aí você tem tempo do investimento, tempo de tudo que você gastou em maquinário, ferramentas e coisas para as atividades, e daqui a pouco, se você colocar exatamente no papel, isso não está fazendo sentido nenhum. A gente tocou num assunto, hoje o que é mais caro é o tempo. Né? O tempo das pessoas. E o indicador, ou qualquer tipo de controle, hoje é o que ele nos dá, tempo. Então, a Jennifer está aqui, a gente não vai me deixar falar sozinha, mas assim, a gente chega no nosso trabalho hoje, a gente já tem os nossos dados, a gente analisa, às vezes indo para o trabalho, a gente já analisa, chega lá, você já tem decisões tomadas. Você não precisa gerar, não precisa buscar nada, você já tem na palma da mão. Então, o nosso tempo hoje ele é valioso, e com isso a gente consegue fazer inúmeras outras coisas, né? Isso que as pessoas às vezes não olham, qualidade de vida, oportunidades para outros desenvolvimentos. Que é tudo uma previsibilidade que a ferramenta te dá. Uma previsibilidade que a ferramenta traz. E assim, né, Jennifer, muitas vezes, alguns negócios até tá dando certo, mas a falta da implantação desse gerenciamento dentro dos processos faz com que os processos não explorem a sua real capacidade. Porque Sim, o fato de estar bem não significa que eu estou explorando a capacidade do meu processo. Ou até o contrário, né? Se ele está ruim e você não fez a análise correta, você poderia ter ido para outro lado. Então, a ferramenta te ajuda de todas as formas. Exatamente. E você ainda não viu o problema, né? Porque ele só vai acontecer lá na frente, né? Mas dava para ter visto antes e... É análise de curto prazo, né? Você analisa a curto prazo e não longo. E aí tem várias coisas que elas são medidas a longo prazo. Que é o que o Elcio trouxe, a previsibilidade que você consegue ter. E você vai lá, pega o financiamento para começar uma movimentação. Daqui a pouco, o que você está recebendo, estou recebendo, mas lá no final está compensando o dinheiro que eu gastei lá, o meu empréstimo feito para eu começar uma atividade. Então, às vezes não faz sentido nenhum.